Olá, bem-vindos ao projeto Desvendando Álgebra Linear. O intuito desse projeto, na verdade, é tentar mostrar ou desmistificar o quanto isso pode ou não ser difícil, né? Tentar mostrar que, na verdade, né, muitas das coisas que a gente entende como difícil não são. A álgebra linear é uma delas, tá? E para começar a falar disso, né, a gente vai falar nesse primeiro episódio de uma coisa chamada sistema linear, né? Então a gente vai tentar entender os sistemas lineares. Bom, para começar a falar de sistemas lineares, vamos colocar um sistema linear na tela. Então, primeiramente, esse é um sistema linear muito simples e aqui eu preciso destacar algumas coisas. A primeira coisa que a gente chama, ou que a gente fala em sistemas lineares é a ordem. Então, por exemplo, eu tenho duas incógnitas, x e y, tá? Ou variáveis, como preferirem chamar, e duas equações, duas linhas basicamente, né? 2x mais 3y igual a 7, assim como 2x mais 6y igual a 10. Tá? Então isso tem a ver com a ordem, né? Duas equações e duas incógnitas, tá? Bom, nem sempre o sistema vai ser quadrado, ou seja, 2 e 2, mas isso a gente vê depois, tudo bem? Então vamos lá. Outra coisa que a gente precisa falar é que isso é um sistema linear. Afinal, a álgebra linear vai tratar de coisas lineares na maioria dos casos. Então a gente precisa entender o que é linear. E para entender o que é linear, basta que a gente entenda o que não é linear, por incrível que pareça. Então, se a gente falar de um sistema que envolva termos como x quadrado, raiz de x, logaritmo de x, senos, cossenos, enfim, funções trigonométricas, outras funções especiais, tá? Eles são entendidos como termos não lineares, né? Ah, mas não tem solução? Tem, mas é outro papo, é outra coisa. A gente vai falar aqui de sistema linear. Então, para que isso aconteça, a gente precisa entender o que é o não linear. Tudo bem? Então tá. Para falar disso, para falar de sistema linear, eu vou até resolver esses sistemas da maneira que a gente via na época da escola, né? Então a primeira coisa que a gente pode fazer, só para a gente tentar entender rapidamente onde a gente quer chegar, e esse não é um episódio para tratar apenas só de solução, na verdade ele vai tratar de quase nenhuma solução. Esse aqui é mais entendimento do que vem a ser um sistema linear. Na escola a gente fazia por adição, né? E como é que era fazer por adição um sistema linear? O que a gente fazia? Bom, a gente pegava uma equação, colocava ela, né, em termos especiais, no sentido de que eu pegava, por exemplo, e multiplicava a segunda por menos 1, para que eu entendesse que tinha um termo igual na segunda equação, tá? Ou seja, eu teria menos 2x, que é igual ao anterior, a menos de um sinal, e aí eu simplesmente somava isso. E quando eu somava isso, obviamente esses dois termos se anulavam. E aí eu tinha uma equação que dependia só de y. Tá? Então, na verdade, menos 3, ou melhor, mais 3y e menos 3y me daria menos 3y. Tá? E aí o que acontece aqui é que nós temos essa equação para y, né? E a gente tem simplesmente aqui que y nesse caso vai valer simplesmente 1. Né? E se y vale 1, basta que eu lembre da primeira equação, eu substituo esse y igual a 1 e eu vou conseguir, em outras palavras, né, isolar o x, e isolando esse x, obviamente eu vou ter a resposta do meu sistema. Tá? Então nesse caso aqui, x vai valer 4 sobre 2, ou seja, x vai valer 2. Tá? Então simples assim, é assim que a gente resolvia um sistema linear na época da escola. Tá? Obviamente não estamos mais na escola, não é assim que se resolve. Até dá para resolver alguns sistemas dessa maneira. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que essa é a solução desse sistema linear. Uma solução qualquer de um sistema qualquer. Se eu pegar as mesmas equações e isolar y, tá? Usando as mesmas duas equações, se eu fizesse isso com as duas equações desse sistema, eu não vou estar resolvendo propriamente esse sistema, mas eu vou estar entendendo o que isso significa. Em outras palavras, eu vou ter 7 menos 2x sobre 3 e na outra eu vou ter 10 menos 2x sobre 6. E isso, para mim, tá, claramente é uma reta, ou melhor, duas retas. Né? Essas duas equações representam as equações de duas retas no plano. E essas duas retas no plano, vamos colocar uma em verde, vamos colocar outra em azul, tá? Podem ser facilmente descritas ou representadas graficamente. E quando a gente faz isso é tão engraçado, porque quando a gente representa graficamente essas duas retas, a gente vai ver que essas duas retas se intersectam em um ponto, e adivinha que ponto é esse? Obviamente, o ponto que a gente descobriu, né? Porque a gente está colocando duas equações e a gente está perguntando quais são os valores de x e de y que fazem com que elas sejam iguais, ou que elas se encontrem, ou quais são os valores de x e y que satisfaz as duas equações, tá? Simultaneamente, obviamente. E isso só acontece nesse ponto, quando x igual a 2, quando y igual a 1. Bom, e isso na verdade é a solução de um sistema linear, mas quando a gente entende um sistema linear que envolve duas variáveis, nós estamos falando de uma reta, duas equações, duas retas. Solução do sistema linear, interseção dessas duas retas. Né? E obviamente a gente tem, nesse caso, a solução desse sistema linear dado por um ponto, né? Dois valores, obviamente, mas esses dois valores representam um ponto. Tá? E o que aconteceria, por exemplo, né, se a gente tentasse aqui entender
essas duas equações, né? E tentar se colocar, por exemplo, outras equações. O que aconteceria se a gente trocasse nesse sistema 2x2, colocando outras equações? Bom, a gente teria outra solução. Nesse caso, a gente tem a solução x igual a 2, y igual a 1. Mas se a gente, por exemplo, trocasse de sistema, a gente trocaria, obviamente, as duas retas, porque estaríamos trocando as duas equações. Consequentemente, teria um outro ponto de intersecção e, consequentemente, uma outra solução. E assim a gente pode trocar. Troca o sistema, troca o ponto de intersecção, troca a solução. E isso pode ficar mudando sempre, sempre, sempre. Quando é que isso aqui não vai ter solução? Quando não existir esse ponto de interseção. E quando não vai existir esse ponto de interseção? Quando a gente vai falando de duas retas paralelas. Tá? Só daí tem outra coisa. Essas duas retas paralelas podem ser a mesma reta ou retas diferentes. Então nós teremos infinitas soluções ou nenhuma solução. Que é uma coisa que vocês muito provavelmente já discutiram na época da escola. A gente vai discutir novamente aqui também. Tudo bem? Mas eu só quero entender que o sistema de ordem 2 é basicamente isso. Está falando de retas que se interseccionam ou não. Tá? Então, quando a gente vai um pouquinho além, quando a gente fala de sistemas, por exemplo, de ordem 3, tá? A gente está adicionando uma variável. Então, se a gente tinha xy, agora a gente tem xy e z. E nesse caso, xy e z, tá? Para nós aqui, vai ser uma nova variável, obviamente, e nós teremos aqui mais uma equação. Então, nós teremos 3 equações. Tá? De novo, eu estou falando de sistemas de ordem quadrada, ou n por n, ou 3 por 3, 2 por 2 e assim por diante. Tá? A gente vai falar de outras ordens, mas basicamente é isso que a gente quer entender. Então, para começar, o sistema 3x3, né, se a gente tentar se prender essa ideia geométrica para ver se isso é possível, a gente consegue também. Tá? Mas para entender isso, eu vou diretamente colocar a solução. Agora, o que são essas 3 equações e o que representa para mim a solução? Que x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 3. Nesse caso, se a gente colocar x, y e z respectivamente igual a 1, 1 e 3, vai satisfazer as 3 equações simultaneamente, ou seja, é a solução desse sistema linear. Tá? E bom, se isso acontecer de fato, se essa solução 1, 1 e 3 for solução desse sistema, eu quero me perguntar, nesse momento, o que isso representa, ou se é que tem como a gente entender isso geograficamente. Tá? Então, a geometria desse problema, né, nesse caso aqui, aumentou a ordem. Então, cada uma dessas equações é um plano. A equação em azul é um plano representado pelo plano em azul. Tá? E esse plano no espaço, né, são equações que relacionam x, y e z, assim como eu vou ter a segunda equação, que vai ser também um plano, representado por esse plano em verde. Agora, olha que interessante, a interseção do plano azul com o plano em verde é uma reta. Né? Eles formam uma reta de interseção, ou seja, eu ainda tenho infinitos pontos. Né? Como é que eu vou chegar numa solução como a que eu falei? Bom, quando eu adicionar o terceiro plano. Quando eu adicionar o terceiro plano, ou seja, o plano em laranja, eu vou ter uma interseção de laranja com azul sendo uma reta, uma interseção de verde com azul sendo uma reta e a interseção dessas duas retas sendo um ponto. Consequentemente, a interseção desses 3 planos é um único ponto. Tá? E esse único ponto, adivinha quem é? 1, 1 e 3. E quando a gente representa esse único ponto ali, a gente consegue visualizar isso, tá, no espaço 3D como sendo a interseção única dentre esses 3 planos. Tá? E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A gente consegue ver graficamente essa interseção dentre esses 3 planos. Vou destacar aqui, vou colocar em preto o ponto, tá? Só para a gente ver um pouquinho melhor. Então, é exatamente isso que acontece com sistemas lineares de ordem 3, por exemplo. Tá bom? Mas, por exemplo, se eu trocar o sistema, e aqui eu vou trocar apenas a segunda equação, acontece uma coisa interessante. Essa segunda equação, tá? A azul e laranja continuam a mesma, mas a equação em verde ela trocou. E ela vai agora ficar quase igual à primeira equação. E quando eu faço isso, na verdade eu tenho um plano, tá, exatamente igual em variações x, y e z, mas é como se esse plano, tá, estivesse um pouco deslocado. Em outras palavras, o que a gente vai ter aqui são 2 planos paralelos. Mas para entender isso, a gente precisa colocar isso no gráfico. Tá? Então quando a gente faz essas coisas, né, a ideia aqui é basicamente tentar visualizar isso de uma maneira geométrica, tá? E quando a gente faz essa visualização, ou quando a gente tenta entender essa maneira geométrica, a gente começa de novo fazendo plano azul, tá? Esse plano não mudou, a gente continua com esse plano no espaço 3D, representado como ele está. Vou colocar aqui o plano em laranja, tá? Porque esse plano em laranja ele também não mudou, tá? A gente continua tendo um plano em laranja como sendo a interseção, tá? Com o plano azul formando uma reta. E quando eu coloco o novo plano agora, o plano verde, tá? que eu falei que era uma equação muito similar, a gente vê que tem um plano paralelo.
E esses dois planos paralelos não se interseccionam nunca. Inclusive a interseção de azul com laranja forma uma reta, e a interseção de azul com verde também forma uma reta, e essas duas retas são paralelas também no espaço 3D. Então elas nunca se interseccionam. Então aqui nós estamos falando de uma situação em que nós temos o quê? Nenhuma solução. Não vai existir aquele ponto que existia antes, em que a gente poderia dizer, ó, esse ponto satisfaz os três planos. Tá? Se eu tivesse dois planos iguais, tá? Aí eu teria uma interseção desses dois planos sendo o próprio plano, e aí consequentemente com o terceiro uma reta, e teríamos infinitas soluções. Mas não é o caso aqui. A gente tem dois planos paralelos, nunca vai satisfazer. E a gente vai discutir isso amplamente em outro momento. Tudo bem? Mas só para tentar entender geometricamente o que está acontecendo, é exatamente isso. Tá bom? Bom, quando a gente fala em sistemas lineares, a gente pensa em aplicações. Vamos pegar uma aplicação bem simples, relativamente bem simples, mas que a gente possa entender, né, o que acontece com os sistemas lineares quando eles têm solução, ou quando não têm, ou quando as soluções são infinitas. Esse aqui é um cruzamento muito famoso em Porto Alegre, né, da Avenida Ipiranga com a Rua Silva Só. Tá? Então a Ipiranga tem duas mãos, né? Uma que vai e uma que vem, a Silva Só também. Né? E é engraçado que esse cruzamento, eu passo muito por esse cruzamento, eu consigo entender que aqui, na verdade, eles formam 4 pontos, né? Vou chamar de A, B, C e D, em que passam e trocam, né, de mão carros aqui. Tá? Então a gente pode pensar aqui, por exemplo, né, nesse cruzamento dessa maneira. E bom, se a gente pensar aqui no sentido que a via vai, na primeira passagem, né, em D e em C, por exemplo, né, vamos supor que a cada minuto passem 35 carros por D, ou melhor, cheguem 35 carros em D. Naquele pequeno espaço entre D e C passa um certo valor de carros, um certo número de carros, e dali saem 20 carros. Quer dizer que em algum momento se deslocou carros, porque entraram 35 e saíram 20. Então eu quero saber qual é o número que passa ali no meio, né? E se eu fizer essa mesma dedução, ou tentar entender para outra via, para outra mão, vamos supor que venham 30, que saiam 22, mas no meio tem um valor que eu não sei. E continuando, fazendo essa ideia até o final, a gente vai se dar conta, né, que a gente pode modelar basicamente o que acontece no cruzamento usando a álgebra linear. E isso é interessante porque isso faz nos recair no sistema linear. Mas como que isso cai no sistema linear? Bom, vamos lá. Se a gente conseguir entender ou separar que em cada cruzamento coisas acontecem, ou melhor, em outras palavras, em cada um desses cruzamentos analisado, né, isoladamente, a gente pode se dar conta que, por exemplo, tudo que entra no cruzamento A é o quê? É o valor 10 e o valor x1. E tudo que sai do cruzamento A é o valor 22 e o valor x4. Então isso tem que ser igual. Nenhum carro vai sair sem passar por A. Né? A mesma coisa se eu fizer para B. Então para B eu sei que vai entrar x2 e 30 e vai sair x1 e 12. E assim por diante. Para cada cruzamento eu posso fazer essas relações. Relação do que entra, relação do que sai. Isso é interessante porque eu acabo de montar aqui um sistema de 4 equações e 4 variáveis, sejam elas x1, x2, x3, x4. E aqui a gente abandona um pouco a notação x, y e z, né? Porque essa notação acaba quando a gente passa de 3 variáveis, tá? Então aqui eu vou usar x1, x2, x3, x4. E eu vou colocar tudo do lado esquerdo, o que é variável, e tudo do lado direito, o que é número, né? Porque daí eu consigo entender ou tentar colocar de uma maneira muito, né? Uma notação muito similar ao que vinha sendo feito até esse momento, tá? E quando a gente faz isso, obviamente do lado direito a gente pode somar os números, né, e ver o que acontece. E do lado esquerdo a gente tem só as incógnitas, tá? E para que isso seja entendido como um sistema linear, a gente pode até dar uma modelada um pouquinho melhor. Pode colocar assim na ordem, né, como se fossem colunas, né? Tudo que tem x1 numa coluna, tudo que tem x2 numa coluna, tudo que tem x3, respectivamente tudo que tem x4, tá? E assim se forma a ideia de um sistema linear com 4 equações e 4 incógnitas, tá? Para a gente tentar entender o que acontece neste cruzamento. Mas a pergunta é, isso tem solução? Será que tem como resolver isso? É claro que sim, tá? Mas para entender isso, só para chamar a atenção aqui, a gente vai usar muito, né, a notação matricial, ou seja, se eu pegar uma matriz, né, 4 por 4, multiplicar por uma matriz 4 por 1, ou um vetor de ordem 4, isso vai me resultar num vetor de ordem 4, ou uma matriz 4 por 1. Chamada também de matriz coluna, termo que a gente vai usar bastante. E aí tu olha para isso, a gente consegue entender que esses números, né, essa matriz vai representar, né, uma matriz de um sistema linear. Mas isso é papo para depois, tá? No momento eu só queria chamar a atenção disso. Então a gente olha esse sistema linear e a gente fica se perguntando, será que isso tem solução? Bom, se a gente começar uma abordagem do tipo isolar alguma das variáveis, vou isolar x3 aqui, por exemplo, na última equação, e tentar entender quanto vale x3 e, consequentemente, substituir x3 onde é ou onde aparece x3, a gente vai fazendo isso. Então a gente tem x3 em função de x4, substitui na terceira,
a gente vai conseguir chegar num valor, né? E esse valor vai ser um valor que vai ser x2 em função de x4, e assim a gente consegue substituir x2 em função de x4, x3 em função de x4. A gente vai se dar conta que, por exemplo, a gente vai conseguir x1 em função de x4. A segunda equação vai ser uma relação de x1 com x4, não preciso mais dela, tá? Vai ser a mesma relação. E a primeira vai ser x1 também em função de x4. E a gente se dá conta que tanto x1, x2 e x3 pode ser expresso em função de x4. Em outras palavras, eu tenho 3 equações, tá? E uma variável que eu posso decidir quem ela é. Bom, afinal, x4 é x4, não tem o que fazer. Então, o que a gente acaba de descobrir aqui? Que esse é um exemplo de um sistema que tem uma variável livre. Isso vai ser discutido depois também. E isso nos remete a infinitas soluções. Então, para qualquer valor de x4, vamos supor que x4 seja 5, eu vou ter respectivos valores diferentes de x1, x2 e x3. Por quê? Porque x1, x2 e x3 dependem de x4. Tá? Então, na verdade, esse sistema tem infinitas soluções representadas dessa maneira, obviamente porque existe uma variável livre. Tá? Então, se a gente voltar a pensar no cruzamento, né, a pergunta é quanto vale cada um daqueles valores ou daqueles números de carros que estão ali no meio entre A, B, C e D. Né? Bom, desde que eu saiba o valor do x4, por exemplo, eu vou conseguir o valor de cada um deles. Então, supondo aqui que nesse caso, em x4 eu passei 3 carros, quantos passariam nos outros? Né? É simples, passariam 15, 17 e 22, respectivamente para x1, x2 e x3. E, obviamente, na medida que eu vou trocando o valor de x4, todos os valores dos carros, os números de carros que passam por minuto ali, seriam diferentes. Né? A gente vai ter um valor diferente para cada um dos casos. Tudo bem? E isso é representado por um sistema desse jeito, um sistema linear. Tranquilo? Só para relembrar, eu falei aqui, de uma maneira geral, a gente poderia escrever um sistema de ordem 3, de ordem 2, de ordem 5 e no caso aqui de ordem 4, tá? Dessa maneira, representado por coeficientes. Tá? Então a gente vai chamar de A os coeficientes que vão fazer parte da matriz, aquela que eu falei, matriz do sistema linear, e B os coeficientes daquele vetor isolado do lado direito. Tudo bem? Então só chamando a atenção que eu posso sempre fazer isso para a ordem que for. Tranquilo? Então tá. Um outro exemplo muito legal de sistema linear ou de uma aplicação para a gente entender o que é sistema linear e como eles funcionam é uma aplicação em química. Tá? Então, por exemplo, quando a gente tem um balanceamento de equações, vamos dizer que CO2 mais H2O pode ser balanceado e nos remete, por exemplo, tá, a C6H12O6 mais O2. Tá? Então, a gente se pergunta assim, nossa, mas como é que foi balanceado isso? Por que isso funciona? Né? Então, eu não sou um expert em química, mas eu sei fazer o balanceamento de uma equação. Então, por exemplo, para a gente entender o balanceamento de uma equação, pasmem, é um sistema linear. Tá? E como é que isso se compreende? Como é que isso funciona? Na verdade, a gente vai supor que cada um dos coeficientes de cada elemento, né, se mantém numa certa proporção. E como é que a gente calcula isso? Primeiro, a gente vai chamar de cada um dos coeficientes x1, x2, x3 e x4, né, respectivamente x1, x2 e depois do balanceamento x3 e x4. E quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta que cada elemento mudou. Como assim cada elemento mudou? Eu tenho C, O e H. Cada um desses elementos, né, tinha uma certa quantidade e mudou de quantidade. Se você pegar o C, por exemplo, ele tinha uma quantidade no primeiro momento, e essa quantidade era multiplicada por x1. Depois ele tem 6 quantidades, e essas 6 quantidades são multiplicadas por x3. De certa maneira, eu posso escrever então que x1 é igual a 6x3, respeitando, né, tudo que aconteceu com o carbono. Tá? Se eu fizer a mesma coisa com o oxigênio, por exemplo, eu vou ter que eu tinha 2 quantidades vezes x1, mais uma quantidade vezes x2, sendo igual a 6 quantidades vezes x3, mais 2 vezes x4. Né? Então, na verdade, isso me remete a outra equação. Né? Uma segunda equação, obviamente, a do oxigênio. E para H, hidrogênio, eu faço a mesma coisa. Eu tenho 2x2 igual a 12x3, em outras palavras, né? Respeitando de novo as quantidades. Então, acontece aqui, muito claramente para mim, que eu tenho 3 equações, 4 variáveis, e aqui eu tenho um exemplo de um sistema que já nasceu livre, no sentido de tem uma variável livre, porque está sobrando aqui uma variável, tá? E eu tenho só 3 equações, ou seja, 4 variáveis, 3 equações. Então a gente tem simplesmente, colocando na ordem de sistema, colocando, né, de novo naquele formato coluna, eu tenho as 3 equações representadas dessa maneira. Se eu for insistente e tentar resolver essas equações, eu consigo, por exemplo, né, tentando resolver essas equações, isolar, por exemplo, algumas variáveis. Né? Então, eu vou isolar, por exemplo, aqui, para começar,
eu quiser isolar x2, ele vai dar 6x3. Se eu substituir x2 onde aparece x2, né, eu vou conseguir fazer alguma coisa. Isolando na primeira também, eu já tenho x1 igual a 6x3. Já dá para entender aqui que, por exemplo, x3 vai ser aquilo que a gente chama de variável livre. Ah, mas pode ser outra? Claro que pode ser outra. Estou escolhendo x3 por ser mais fácil. Então, x3 aqui e x1 e x2 podem ser representados por x3 e eu posso substituir cada uma delas onde elas aparecem. Então, por exemplo, eu vou substituir x2 na segunda equação, né? Só que x2 na segunda equação pode ser substituído por 6x3. A gente vai ter 6x3 menos 6x3, eles se cancelam. A gente vai ter uma relação, por exemplo, né, de x1 com x4. Vamos colocar aqui, x1 vai ser igual a x4. Tá? E aí eu vou me dar conta que, bom, peraí, se x1 é igual a x4, né, eu posso usar de novo, né, que x4 vai ser igual a 6x3, porque justamente, né, é igual a x1. E aí eu posso reordenar e me dar conta que x1, x2 e x4 podem ser escritas, né, como, ou em função, melhor dizendo, de x3. Em outras palavras, o que eu tenho aqui é que, de novo, tem uma variável livre e infinitas soluções. Na medida que eu troco x3, né, tem que respeitar isso aí. Cada valor de x3 vai me remeter a valores diferentes x1, x2 e x4. E assim funcionam os sistemas lineares. Eles são relativamente simples, tá, de entender. A gente vai discutir no próximo episódio soluções e como a gente pode solucionar cada um deles e de que maneira isso acontece. Mas basicamente, para entender como eles funcionam, essa é a ideia desse episódio. A gente pegar e discutir quais são as aplicações, como eles funcionam, o que é a variável, o que é a variável livre. A gente vai discutir mais variável livre, mas enfim, discutir esse tipo de coisa. Beleza? Então tá. Até uma próxima.